A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém. Graças a Deus por essa rica oportunidade, porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo e anda em cima do mar. Esse é o nosso Deus, que age na dimensão do impossível, porque o que é possível, o Senhor nos capacita. E se essa capacidade ainda não existe, o Senhor diz, eu as crio em você, nem mesmo que você não saiba que você as tem. Poderoso Deus, eterno Pai, lhe agradeço por essa rica, poderosa oportunidade, porque o Senhor é bom, majestoso, imbatível, tremendo e anda em cima do mar. Senhor, não há diversidade para os teus olhos, porque o Senhor é o poder do milagre. O Senhor é que é o Senhor dos exércitos. E não importa onde estejamos, o Senhor tem que estar na presença daqueles que o te buscam. Então, Senhor, já vou te agradecendo deste lugar, desta casa, deste lar, porque hoje a oportunidade não está sendo, aleluias, em meu lar, em a casa que o Senhor habita, a casa que o Senhor é proprietário, é o nosso Deus, é o dono da nossa casa. E quando Ele é o dono, está assinado o contrato que Ele é o dono, todas as coisas após Ele é que eu e você entra, para que possa dar continuidade na proposta, no projeto que Deus faz no seu lar, no meu lar. Então hoje agradeço por esta rica oportunidade, porque hoje está em um lar de uma serva de Deus. Aleluias, que a mão dele seja transbordante, seja o alicerce dessa casa como tem sido, para que esta família está debaixo das asas do Altíssimo, porque o Senhor é fiel para com esta família. E aqui eu agradeço por estar aqui, irmãos. Amém? Graças a Deus. É que a oportunidade, ela derruba as fronteiras. Ela vai além da nossa casa. Eu já fiz oportunidade em cemitério, irmãos. Já fiz oportunidade estando em um cemitério, em um sepultamento. Já fiz oportunidade em recepção de hospital. Já fiz oportunidade em estacionamento de um shopping. Porque quando chega as coordenadas, quando chega, aleluia, o que Deus te chamou para fazer, você não vai poder dizer que é tempo ruim. Amém? Faça um coraçãozinho para Jesus. Eu vos peço para que essa plataforma continue entendendo que é um conteúdo edificante. Aleluia. Para que possamos cada vez mais chegar em mais pessoas. Um coração para Cristo Jesus aí nos comentários. Dá o seu gostei. Fala com o nosso Cristo Jesus que Ele é o único Rei Salvador, o dono da sua casa, o proprietário dessa casa. Aleluias. E sendo proprietário da sua casa, Ele é proprietário da sua vida. E ninguém te fere, ninguém te mata, ninguém te pega, porque o Senhor Deus é o teu dono. Aleluias, o dono desta casa, o dono dessa empresa, o dono dessas empresas, o dono desses veículos, ele é o dono do contrato, ele é o dono do ouro e da prata, ele é o dono. E quando ele colocar as mãos para que você possa alcançar, é ele que está te dando. Aleluia, amém. Vamos para a oportunidade da... Pega aí suas espadas. Hoje eu estou com a espada de um servo levita de 9 anos, que se chama Lucas. Toda a glória do poder para aquele que é o Rei da glória. E a minha espada está hoje, porque a outra estará aqui, irmãos. A minha estará aqui. Glória a Jesus. Amém? Mas o Senhor dá condução e dá direção e a gente obedece. Aleluias. Pense, o levita toca a bateria. E Deus está preparando. Aleluias. Glória a Jesus. E é servo, viu, irmãos? De oração, viu, irmãos? De jejum e oração. Pense, 9 anos. Glória. Vamos. A palavra está em Êxodo 4. Direcionamento do Senhor, a gente obedece. Aleluia. Porque existe no nosso coração a essência da adoração. E para adorar o Senhor, começa com uma obediência. E não importa onde você esteja, se Ele está te colocando habilidades, você tem que executá-las. Amém? Estar aqui a palavra. A partir do versículo, glória a Deus, aleluias. Versículo 3. Vamos primeiro, para que possa compreender, depois a gente pula para a glória do nome de Jesus. Que é o texto que diz assim:
Irmãos, a nossa Bíblia, a gente não dá com a nossa Bíblia, né? Aleluia. Se o Senhor nos coloca, glória a Deus. Aleluia. Louvado é o Senhor Jesus. Perdão, é o 5. Glória a Deus. Capítulo 5 de Êxodo. Diz assim a partir do versículo 1. Depois foram Moisés e Arão disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixe meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Eita Jesus, não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E ele disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto deixe-nos agora ir a caminho de 3 dias ao deserto para que ofereçamos sacrifício ao Senhor e nosso Deus, e não venha ele sobre nós nenhuma pestilência ou com espada. Aleluias. Mais um versículo. Então disse o rei ao Egito, né, que é o rei do Egito, a Moisés e Arão: por que fazeis esse povo interromper suas obras? Ide vossas obrigações. E disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muitos, e vós fazeis abandonar suas obrigações? Portanto, eu dei ordem a Faraó, naquele mesmo dia, aos exaustores, que aqui chama de malfeitores, algumas traduções, e aos seus oficiais, dizendo: daqui por diante não torneis mais ter palha para o povo, para que fazer tijolos, como fizestes antes. Vão eles mesmo e colha para si as palhas. Então lhe impuseram as mesmas cotas de tijolos que fizeram antes, nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Alguma versão, irmão, vai dizer preguiçosos. E por isso clama dizendo: vamos, sacrifique-os, esse, aleluias, o nosso Deus. É ousadia, né, irmão? O Faraó ainda fala o nosso Deus. Quando estamos diante de situações de guerras, porque tem, aleluia, o propósito já estabelecido para que você alcance, o que não vai aparecer é personificação do inferno para poder lhe desafiar. Mas não desafiar você, eu e você, para querer dizer que está desafiando o seu Deus, o nosso Deus, para dizer que realmente, será que ele te chamou mesmo? Porque aqui, quando Moisés, ele é desafiado diante de Faraó. Aqui diz no capítulo 4, que o senhor estava olhando um capítulo marcando anteriormente, quando Deus chamou Moisés para o propósito, o capítulo 4 diz que chamou o propósito, e Moisés deixou algumas justificativas ou desculpas bem peculiar do que a gente faz. Que a gente vai logo dizendo: eu não sou capaz, eu não tenho como, não sei realizar isso, como eu vou chegar a fazer determinada situação se eu não tenho condições, se eu não tenho dinheiro? Como eu vou começar uma tarefa dessa se eu nunca nem sequer peguei em um maquinário de solda? Eu tô aqui parafraseando. Como eu vou falar com pessoas de outra nação se nem inglês eu estou falando? Não é assim? Como eu vou estar à frente de uma obra para ser um pastor se eu não conheço totalmente as escrituras? Não domino todos os versículos, não estou memorizado em minha mente. Deus está falando comigo, com você. Como eu posso dar conta de toda uma equipe de pessoas se nem sequer eu nunca fiz nenhum curso de gestão de pessoas? E aqui eu creio que Moisés falou a mesma coisa. Aqui diz algumas versões que diz que ele era pegado de língua. Mas a gente vai buscando com mais afinco e quer significar isso. Como pode o pegar de língua? Se é um homem que diz em Atos 4, quando Estevão estava ali fazendo sua defesa em frente àquele sacerdote e começou a falar as escrituras, começando por Arão, da promessa que saísse da casa, da terra de sua parentela, para que possesse ir adiante ao projeto, porque ele seria, aleluia, na terra dele incontáveis, a sua descendência, né? E ele foi discursando, ele foi dizendo: e Moisés,
Ele disse foi tremendo. Ele disse que Moisés era uma boca. Ó, que diz assim: Moisés era uma boca fluida de sabedoria e que falava tão bem. Contraditório, não é mesmo? Porque se Atos dos Apóstolos diz que Moisés falava tão bem, como pode aqui Moisés dizer que ele pegar de língua? Significa que nós estamos dando desculpa para como pode realizar um trabalho para com Deus. E a gente tem que ter cuidado. Porque Deus, ele sonda. Se foi ele que fez eu e você, como é que ele não conhece as suas capacidades? Como é que ele sabe quando te chamou para um projeto? Ele garante. Quando Deus nos convoca, ele garante. Não se trata de você que você não sabe. Se trata da minha suficiência soberana que eu sei e te coloco sobre. Eita glória! Esse é o nosso Deus, aleluias. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. Porque o nosso Deus, irmãos, ele não olha o que a gente não tem. Porque ele nos entrega a ter. Ele não olha do que nós não possuímos ainda. Ele nos capacita para ter. E aí chegou a pressão forte aqui contra o povo hebreu, a ponto do rei Faraó fazer até zombaria com o nome. É o nosso Deus. Fala aí, então com o nosso Deus. Pois eu quero as mesmas quantidades de tijolos prontos, sem ter palhas que eu os forneço todo dia. Oi, quando você está diante de pressão, é porque Deus está dizendo que está de perto da promessa. Quando você está diante de apertos e arroxos, é porque está às portas, dia e hora marcada para você sair desse Egito e ir para as terras que mana leite e mel. Quando o nosso Deus ele coloca em situações que coloca outras pessoas a fazer opressões para poder desfazer do Deus vivo que você hoje está debaixo das asas dele, é para poder dizer, cadê o Deus dele? Nossa, é ele mesmo que foi escolhido? Se você está dentro de uma empresa, você deve entender que pessoas não chegou no cargo que você chegou. Foi colocado você a uma proposta de ser promovido. E os burburinhos ao redor vai dizer o que é que ele tem. E faz aquelas carinhas, né? A gente diz que as GIFs, que são os movimentos das figuras que tem nos nossos aparelhos celulares, de carinha de que zomba, de que... Só que não é sobre você, é sobre quem você tem, o seu dono, que Deus opera. Não é sobre o que você tem em suas mãos, é sobre o que o Senhor Deus tem de suficiência soberano para a sua vida. Não é sobre o que você acha que pode dar certo, é sobre o que Deus já assinou o propósito você alcançar, na qual escreveu o teu nome antes de você ter nascido. Não é sobre o que você está entendendo que vai compreender com suas forças humanas, é com o que Deus lhe capacita para ter. Porque aqui o próprio Estevão diz em Atos 7:22 que Moisés, aquele que abria a boca com eloquência, então dá a entender que um processo ele é feito no decorrer da sua caminhada para você chegar do outro lado do rio da vitória. E dentro desse processo é que a gente passa por pressões. Quanto mais pressão, né? Você fomenta melhor, vai dar resultados maiores, porque na zona de conforto da sua poltrona, você não vai ser instigado a se movimentar para chegar no propósito de Deus. E o que acontece? Armadilhas preparadas no caminho, pessoas e falácias para desfazer de Deus em sua vida, colocando defeito. O que é que ele tem, o que é que ela tem? Vai colocar dizendo defeito sobre o seu cabelo, sobre seus olhos, sobre o que você veste. Mas ele tem certeza? Mas quem tem certeza é aquele que te chamou e lhe garante. Descansa. Quem te prometeu garante. Essa pressão não é para te matar, é para te fazer você forte na jornada, porque ele tem para você e para mim palavras que se cumprem da promessa do Senhor, porque ele é um homem de obras completas. Que homem é esse? O homem Deus, que eu e você não entendemos e que Moisés aqui não tinha compreendido, a ponto de dar desculpas. Mas Deus, olha, como Deus ele é magnânimo, ele diz assim para ele, não se preocupe não, eu levantarão. Mas lá em Atos
Dá a entender que Moisés foi crescendo. Ou será que ele faz isso realmente, desculpa, porque ele foi educado para falar línguas, outras línguas. Ele foi educado para ser um grande arquiteto. Ele estava à frente de gestão para fazer as pirâmides. Ou, eu não sei se vocês sabem, e tinha o comando de Moisés. Aqueles tijolos, na qual, olha, vou deixar aqui como uma deixa para nossas vidas. Deus, ele é especialista em fazer o que? Admitir. A gente diz empresa ser empregados, né? Admitir, recrutar aquilo que para o outro não presta para nada, nem reciclagem. Mas creia, o povo hebreu estava numeroso. E quem era o seu senhor? Seu senhor era Faraó na terra. E ele foi falar com ele com reverência, de respeito, que era ali o rei do local, para dizer que deixasse seu povo ir. Mas Deus é especialista em reciclagem. O povo diz aqui que era numeroso e o faraó ficou assustado. Como é que pode esse contingente de pessoas sem estar aqui fabricando tijolos, sem estar em fornalha, pegando as palhas para fazer tijolos? Que tijolos? Sabe para onde eram esses tijolos? Era para as construções faraônicas. Olha de onde vem a palavra faraônica. Das grandes pirâmides, dos palácios de Faraó. Aí você deve estar entendendo, mas as pirâmides não é o lugar onde se coloca as tumbas, aonde eles iam para lá também para adorar os mortos. Lembra Moisés na sarça ardente? Ó, Deus não perde nada. Como não perde nada? Ele recicla tudo que para o outro não presta para nada. Como foi que Moisés reconheceu que estava diante de Deus? Porque Moisés foi criado com a filha, ele foi educado com a filha de Faraó, a princesa. E quando trata a educação, Deus dá treinamento como aquela família foi estabelecida. Família de Faraó, você acha que foi que Moisés aprendeu lá? Ele aprendeu que os deuses dos mortos, em adoração, tinha que tirar as sandálias quando entrasse naquele recinto. E aí Deus se utilizou do que Moisés conhecia, que ele foi treinado, educado. Oi, Deus é especialista, irmão. Não fica dando desculpa não, que quando ele chama, ele garante. Ele diz, ô Moisés, aqui tu não precisa de sandálias, tira tuas sandálias. E ali Moisés viu o primeiro contato da sarça ardente, que é um fenômeno que diz que queimava sem se consumir. Você está entendendo o que é uma sarça? Que parece uns capizinhos bem finos, bem sequinhos. Eita Deus, esse é o nosso Deus. Que esse mesmo Deus aqui, no capítulo 5, é aquele que chamou para o propósito. E ele naquele momento teve medo, eu creio, e disse desculpa que não tinha bom de língua. Muitos traduzem, teólogos, dizendo que era gago. Não tinha nada de gago. Como pode um homem que dava tanta ordens à frente como um grande engenheiro e arquiteto para a construção das pirâmides, na qual Deus permite você trabalhar com pessoas que é adoradora de outros deuses. Deus permite você ter negócio até um determinado tempo com pessoas que são adoradores dos infernos, porque o povo hebreu construía as pirâmides. Tá entendendo que Deus está falando comigo, com você? Então Deus, quando quer levar você para o propósito, pode colocar você diante de uma grande empresa, onde o dono faz coisas para os deuses dele. E você querendo se esquivar, porque só quando Deus separa uma pessoa, foi falado lá em João tinha um ministério de estar separado, de comer mel, sementes, bebeu mel e comeu sementes. Ele já se abstesse de carne, ele tinha um ministério. Deus, para cada uma pessoa, tem um propósito. E não vai ser este lugar que você está, que às vezes o crente, o cristão, não quer, não vou não. Deus já está falando, corta de lá, corta de cá. Não vou não, que pode dar ruim. Não, Deus te chama até se você tem que acompanhar um filho em um show. Para você chegar a um show que seja secular, para que chegue lá você contemple palavras proféticas ali, ó. E seu filho está pulando, sua filha está ali se exaltando ali. Os deuses daqueles que estão ali, porque amigos, irmãos, um show tá cultuando, viu? A quem tá ali à frente falando, seja do microfone, seja que música qual for, tá cultuando pro Deus daquele que está falando da sua música. E ali, e que Deus lhe chamou para estar em um lugar desse, que é para você profetizar. E se você é a mão escolhida para uma maldição se quebrar em um lugar,
E Deus tinha que dizer, faz emancipação de mão, faz posições de mão e você não faz. Mas não adiantou não, que Deus, Ele quando quer, Ele garante. Tem um propósito estabelecido para mim e para você. Tem um propósito de Deus, um projeto que já está escrito e o Satanás já sabe disso. E aí coloca-se dentro de um Egito, de uma pressão, quanta pressão maior, que nem panela de pressão, para poder te dar mais capacidades para mim e para você. É um cenário que para o outro não vai dar nada, mas Deus, Ele é excelente em reciclagem. Ele aproveita tudo e até mesmo o lugar onde você está faz parte do propósito, porque Deus quer te levar. Quem te prometeu garante, descansa. Ah, sou eu que estou agora na situação. Já decretei tua vitória. Só precisa descansar. Descansa, mas é nos braços do Senhor. Descansa segurando as espadas. Não é descansa sentado, conforme o faraó disse que o povo era preguiçoso. Não, é porque ele foi levantado para poder oprimir. E quanto mais opressão, mais força Deus dá para mim e para você. E o projeto entregue, porque todas as coisas cooperam para o bem. Amém? Eu já agradeço a minha rica oportunidade por esta linda oportunidade que estar aqui em outro cenário. O cenário de um outro lugar, de uma outra família, para deliberar palavras proféticas aqui neste lugar e dizer: graças te dou, Senhor, porque tu és fiel. E quando o Senhor chama, o Senhor garante. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus.